E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar para vocês como é que é o processo seletivo aqui no Vale do Silício e o que as empresas realmente procuram no profissional aqui nessa região. Eu quero começar esse vídeo já fazendo uma generalização, que eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto de fazer generalizações porque você coloca um contexto, né? Então, assim, uma grande diferença que existe na procura profissional de pessoas aqui nos Estados Unidos contra a procura de profissionais no Brasil, na sua grande maioria, é que no Brasil a formação acadêmica daquela pessoa tem um valor muito alto, tão alto quanto o histórico profissional daquela pessoa, né? Então eu te diria que se você fez, por exemplo, FGV e você trabalhou em 3 grandes empresas, você soma A mais B e isso vira aquele montante enorme, né? Se você fez, por exemplo, USP e você só fez estágio na USP, o atual USP vai valer muito e o teu estágio vai valer um pouquinho, entendeu? Então isso aqui vale um montão. Aqui nos Estados Unidos, a experiência profissional e o seu background de quem você conhece, quem te indicou, vale muito naquele pacotão ali, vale muito mais do que a tua formação acadêmica, né? Então, a primeira coisa que as pessoas sempre pedem na vaga é assim, você tem que ter X anos de experiência para aquilo, você tem que ter um diploma naquela graduação. No Brasil, o que eu via muito fortemente é que se a pessoa, por exemplo, não tivesse formação universitária, o próprio RH já descarta aquele profissional, mesmo ele sendo uma pessoa que veio super bem indicada, aquele cara já é meio que descartado. A não ser que venha uma canetada muito grande, um diretor, um vice-presidente pedindo para entrevistar aquela pessoa. Mas o próprio RH no Brasil tem aquela tendência de descartar quem não tem curso profissional, curso universitário, até porque o mercado brasileiro, todo mundo hoje tem um diploma universitário. O que não é a grande realidade aqui nos Estados Unidos. Assim, a maior parte das pessoas sim tem diploma universitário, mas tem muita gente que não tem e tem uma carreira fantástica, tá? Empresas como Google, Apple, Facebook estão cada vez menos olhando para isso e cada vez mais olhando para as entrevistas que são dinâmicas, né? Então, se você é um cara que faz programação, por exemplo, você vai ter testes reais na qual você vai ter que programar durante a entrevista e essa programação vai ser realmente analisada por um engenheiro de altíssimo nível. Né? Na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, se você é um desenvolvedor, com certeza você vai ter que fazer um código-fonte, vai ser visto não só se você conseguiu resolver o problema, mas como o problema foi resolvido. Quer dizer, se você encontrou uma solução elegante, uma solução que é fácil de dar suporte, tudo isso é levado em consideração fortemente. Se você está numa linha mais de negócio, como é o meu caso, são colocados problemas na tua frente que não tem nada a ver com aquele contexto daquele business, né? É levado muito em consideração o que você fez no teu passado, o que as pessoas sabem de você, qual é o teu histórico profissional, se você tem gente que indica sobre você. Então, assim, existe uma grande diferença no processo seletivo aqui contra o processo seletivo que a gente está acostumado no Brasil, na minha visão. No Brasil, parece que o currículo, né, tem aquele peso enorme, as mídias sociais têm outro peso enorme, né? LinkedIn, quantas conexões você tem e tudo mais, tem um peso bem grande. E aí você vai para a entrevista, parece que as entrevistas em geral são muito mais se você vai se dar bem com aquela pessoa, se você parece que aquela pessoa tem ou não tem conhecimento. Mas é muito mais do que isso, né? Uma entrevista tem que ter uma certa dinâmica e para ser muito sincero, tem que ter um certo processo. É uma coisa que durante a minha carreira inteira, toda vez que eu fiz entrevista, eu nunca fui preparado para aquele grupo de entrevistas e nunca houve um processo formal de você entrevistar a pessoa, você dar um feedback para o próximo entrevistador. Era sempre aquele negócio meio informal. Aqui no Vale do Silício existe um processo muito mais montado, vamos colocar assim, né? Na qual você tem um guideline que você meio que segue para fazer a entrevista, você tem que dar um feedback formal daquela entrevista antes da próxima pessoa começar a entrevistar aquela, para ele já ter uma noção de como é que foi a tua conversa. Então, assim, parece que a coisa é mais estruturada no ponto de vista metodológico aqui nas entrevistas. Dica que eu dou para você que quer trabalhar no Vale do Silício
que você pensa em conseguir emprego no Brasil e ser transferido para cá, ou que você pensa em vir para cá, fazer uma formação aqui e procurar um emprego. A primeira dica que eu dou, conexões, né? Participe de eventos ou se conecte com pessoas que podem te dar visibilidade, né? As vagas aqui, muitas e muitas e muitas vezes, elas são preenchidas, né? Não são realmente preenchidas, mas são indicadas antes de serem realmente divulgadas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que eu tenho, por exemplo, uma vaga amanhã no grupo que eu trabalho. Com certeza a gente vai perguntar entre a gente, pô, vocês têm alguém para indicar? Antes até mesmo a gente postar essa vaga em qualquer fonte externa, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguém que trabalhou comigo na empresa A, ou trabalhou na empresa B, e eu indicar, vai ser a primeira coisa, vai ser tipo, aquela pessoa que eu conheço vai ser a primeira a ser entrevistada, até mesmo antes da gente ter a vaga aberta, né? Então a gente tem esse processo de indicação muito mais forte aqui do que eu via no Brasil, tá? No Brasil parece que a liderança em geral das grandes empresas meio que quer tomar todas as decisões de contratação, quando aqui nos Estados Unidos é o contrário, as decisões de contratação são muito mais abertas entre as pessoas do grupo, porque fazer parte de um time é muito mais importante do que se dar bem com o chefe. Com quem você passa a maior parte do teu tempo? Com os teus pares ou com o teu chefe? Então, essa visão é muito forte aqui. Então, se você pensa em vir para cá, você pensa em trabalhar para cá, crie um portfólio, tente criar conexões, tente criar alguma coisa na sua carreira que você possa levar, que você possa mostrar no futuro. A formação acadêmica específica tem muito menos valor aqui do que ela tem no Brasil. Isso eu posso falar claramente para vocês. Tem muita gente em cargos muito altos que não tem formação acadêmica tradicional. A pessoa tem uma formação própria que ela mesma criou, que ela mesma estudou, mas aquela formação acadêmica, sabe? Eu fiz USP, eu fiz MBA, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, tem uma importância muito menor do que essa pessoa, por exemplo, entrar no processo seletivo e passar pelas entrevistas até o final. Então, se, por exemplo, essa pessoa que não tem essa formação acadêmica rígida, chegou no processo, no final do processo, e a outra que teve a formação acadêmica rígida, pode ser que a pessoa que não teve a formação acadêmica tenha até uma condição melhor no final do processo seletivo. Por quê? Porque provavelmente ela chegou na solução do problema de uma forma diferente do que as pessoas pensaram. E isso é uma coisa que as pessoas buscam muito aqui. Você chegar ao final de um problema de uma forma diferente, porque esse que é o grande desafio, né? Isso é uma das grandes críticas que eu tenho à formação moderna, acadêmica das pessoas, né? Parece que todo mundo sai com a mesma mentalidade, sai com o mesmo jeito de pensar das faculdades, dos cursos de graduação, porque na verdade você segue uma metodologia, né? Toda vez que você segue uma metodologia, as pessoas tendem a pensar da mesma forma. Quando você faz uma formação não tradicional sobre algum assunto, você tira suas próprias conclusões, você vai tirando suas próprias conclusões que podem até ser erradas, mas é uma forma diferente de pensar. Então, no mínimo, se você pensa de uma forma diferente, você vai estar lá para questionar essas pessoas que pensam da mesma forma. E eu vejo isso cada vez mais forte em todo o processo de entrevista que eu faço. A valorização das pessoas que pensam de uma forma diferente do que das pessoas que pensam igual durante todo o processo, né? Se você parar a pensar das grandes mentes, né, das grandes pessoas que apareceram no mercado nos últimos 20, 30, 40 anos, muitas vezes as pessoas não tiveram uma formação tradicional, tiveram uma formação totalmente diferente, o que fez as pessoas pensarem de uma forma diferente e conseguirem trazer inovação para o mundo de uma forma completamente diferente. Então, invista na sua formação, e não só na sua formação acadêmica, mas na sua formação fora do lado acadêmico, porque quando você for ter uma conversa com alguém, não só no processo de entrevista, mas uma conversa informal, na qual você está tentando criar o teu network ali de pessoas, a sua formação
não sendo tradicional, vai fazer você questionar mais as coisas e pensar de uma forma diferente do que aquela pessoa que teve a mesma formação, né? Então é uma coisa que todo mundo fala bastante, agora nesse momento político que está acontecendo no mundo inteiro, né? O cara de direita, o cara de esquerda. O cara de direita tem aquela visão dele, aquele cara de esquerda, aquela visão ali. E aquele cara que é vamos colocar assim, o que está do lado de fora, que está vendo o que está acontecendo na direita, na esquerda, e está tirando as próprias conclusões em cima daquilo, ele tem uma visão diferente do mesmo problema, né? Assim, essa pessoa tem uma visão muito mais aberta das coisas, e é isso que as empresas procuram hoje, porque aquela batidinha tradicional todo mundo tem. O cara que ganha realmente dinheiro aqui no Vale do Silício, o cara que consegue mudar de emprego, consegue mudar de posição o tempo inteiro, não é aquele cara que conhece muito de uma única coisa. É aquele cara que conhece um pouco de várias coisas e consegue ver o que a gente chama de bigger picture, né? Tipo, consegue ver o todo. Eu acho que é uma das coisas que eu, por exemplo, me dou bem como gerente de produto, porque eu não penso só no meu produto. Eu penso no meu produto, eu penso como vai ser o suporte daquele produto, eu vejo como vai ser a venda, como vai ser o preço, como vai ser o pós-venda, como vai ser a experiência do cliente. Eu estou sempre pensando em todos os pedacinhos ali, mesmo que o meu pedaço é isso aqui. Estou pensando no meu que é isso aqui, e todos os outros que vão depois e todos os que vão antes. Mesmo que eu não seja especialista nos antes e depois, eu consigo trazer uma visão crítica para aquele problema. Então, se, por exemplo, você é um designer, e você está pensando, por exemplo, você é um designer de website, né? E você realmente pensa só em como fazer o design do website, você deveria, na verdade, pensar, como é que vai ser o design da caixa do produto? Como vai ser o design do vídeo que eu vou colocar no site? Então, pensar como um todo em qualquer coisa vai te dar uma visão muito mais ampla e o teu pedacinho vai ficar melhor. E é isso que as empresas procuram cada vez mais. Aquela história de um cara que é um excelente desenvolvedor de código C, por exemplo, ele tem mercado? Tem, ele vai ter muito mercado aqui nos Estados Unidos. Mas se aquele cara conhece C, mas ele conhece, por exemplo, MariaDB, que é um novo tipo de banco de dados que está todo mundo usando em cloud, e que vai me dar A, B, C, D e E a mais, e mesmo que ele não conheça tão bem, mas ele conheça um pouco, ele vai ser um melhor programador C, que tiver que fazer qualquer conexão naquele banco de dados, sabe? Entendeu? Então, assim, sempre que você conseguir sair da tua zona de conforto, aprender mais as coisas que estão ao redor daquele ecossistema que vai te ajudar, isso é uma coisa que as pessoas procuram muito aqui no Vale do Silício. Então, dica que eu dou, crie um network o máximo que você puder, no Brasil e fora do Brasil. Hoje em dia a internet está aí. Se você pensa em sair do Brasil e vir, por exemplo, para o Vale do Silício, assiste o playlist que eu falo a caminho do Vale do Silício, que lá eu dou várias dicas, eu falo qual é o caminho mais fácil, que não tem nenhum, todos os caminhos vão ser muito difíceis, mas qual é o caminho que você tem que chegar até lá. Outra coisa que eu quero dar como dica é que você realmente foque na sua formação, não só na formação acadêmica, mas formação não acadêmica. E o terceiro ponto que eu quero deixar como ensinamento para hoje de novo, já falei várias vezes, mas é o planejamento, né? Se planeje e não seja impaciente. As coisas acontecem no seu tempo e se o teu sonho é trabalhar num lugar, numa certa empresa, faça um planejamento. O que você precisa fazer para chegar lá, né? A gente fala muito sobre Vale do Silício aqui, porque eu moro no Vale do Silício, mas hoje, por exemplo, um segundo grande polo de tecnologia que está acontecendo por causa de todas essas mudanças que estão acontecendo nas infraestruturas é a nuvem, né? Cloud. E cloud, a maior parte das empresas que estão fazendo cloud hoje estão em Seattle. A número 1 do mundo e a número 2 do mundo, que é a Microsoft e a Amazon, né? Amazon número 1, Microsoft número 2. As duas estão em Seattle, na cidade da chuva, né? Cidade que chove basicamente 200 e poucos dias no ano. Seattle é agora, na verdade, a grande capital da nuvem. Quando você pensa em cloud, você pensa em Seattle, mais do que você pensa em Vale do Silício, pelo incrível que pareça, tá bom? Então é isso, pessoal, essa é a minha dica de hoje, meu ensinamento de hoje, e vamos bola pra frente. Deixa eu falar uma coisa, eu vou começar um quadro novo chamado Eletrificando, que vai ser o próximo vídeo, eu vou falar sobre o Eletrificando,
que na verdade é a grande tecnologia que mudou a minha cabeça em 2019 na forma que eu penso sobre muita coisa. Foi a parte de eletrificação do transporte. E eu vou começar a falar bastante sobre isso, sobre o mercado de carro elétrico e tudo mais, nesse número de vídeos chamado, nesse pacote de vídeos, nesse novo quadro, vamos chamar assim, chamado Eletrificando, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.